Aí tem um cara aqui que é pastor, né? Tá angustiado. Ele fala assim: Caio, estou querendo ficar depressivo por causa de muitos anos vivendo no engano da religião. Hoje tenho que trabalhar duro para manter minha família. Me sinto como se tivesse sido lesado todos esses anos. Caio, por que Deus não abriu minha mente antes? Por que Deus permitiu eu passar anos nesse engano, Caio? Eu perdi os anos da minha vida na igreja e hoje eu não tenho profissão porque eu não estudei. Me sinto envergonhado, fracassado, Caio. O que eu faço? Me ajude. Pois é, amigo. A primeira coisa é acabar com essas perguntas em relação a Deus. Né? Por que Deus, né? Porque isso aí é pergunta lá do Éden, né? Lá do Éden, de Adão, da mulher que tu me deste. Por que esta mulher? Por que puseste aqui esta árvore? Você tem que tomar decisões no dia chamado hoje. Por quê? Assuma a responsabilidade. Você já se perguntou por quê? Honestamente, já se perguntou por quê? Já se perguntou por quê? Honestamente, já se perguntou por quê? As suas motivações. Lembra? Lá atrás, quais eram? Lembra que no meio de sinceridades havia vaidades. Lembra como era tudo tão misturado. Tinha um desejo sincero de servir a Deus e tinha uma vontade enorme de grandeza instalada. Lembra? Mano, será que você não consegue lembrar que você não só foi parte de tudo, mas você foi quem tomou todas as decisões a seu próprio respeito? Até quando a gente decide ouvir uma profetisa e acolher, covardemente transferindo a solução do problema para um Deus através de uma mediadora, ou mediador que falará o que a gente tem que fazer e supostamente então a gente segue sem ter que se preocupar tanto com a responsabilidade do caminho. É assim quando a gente recorre a um recurso desse, e é assim também quando, como você fez aqui agora, você fica fazendo essas perguntas depois de anos de religião, como se fosse Deus que tivesse te colocado lá, cara. Cada um de nós é responsável pelo lugar onde ficou, pelas coisas que acolheu. Cada um de nós. Eu sinto muito que você, ao invés de estar experimentando a alegria da libertação, esteja lamentando ter ficado tanto tempo no Egito. Cara, Moisés já tinha 80 anos quando começou a provar a travessia do Mar Vermelho. E os outros 40 anos que ele viveu a mais foi andando com gente que só fazia idiotice na vida dele o tempo todo. E houve momentos em que, em linguagem antropomórfica, Deus se arrependeu e quis desistir, e Moisés não deixou, em linguagem antropomórfica. Por quê? Porque foi com isso que eu respondi aos meus filhos mais velhos, o Círio e o Davi, quando eles vieram a mim me dizendo que queriam ser pastores. No tempo em que ser pastor sendo meu filho era como ser um alto oficial do Vaticano cristão. Garantia total. Garantido. Aí um dia, um deles chegou para mim, mas os dois estavam presentes, e falou: olha, pai, eu estou pensando em ir para o seminário, porque eu quero ser pastor, como você. Aí eu falei: não faço não, meu filho. Aí eles ficaram me olhando. Eu falei: não faço não, porque eu não estou aqui porque eu quis. Em primeiro lugar, eu nem pensei em ser pastor, eu só pensei em pregar o Evangelho.
Minha ordenação à igreja presbiteriana foi uma demanda deles, não foi um pedido meu. Foi porque estava constrangedor que todo mundo me chamasse de pastor, não sendo eu pastor, porque eu pregava o evangelho na TV e falava nas universidades, em todos os lugares, e era a pessoa que todo mundo chamava, e me tratavam daquele modo. Eu era só um rapaz de 20 anos. Foi que eles disseram: vai para o seminário. Eu não aceitei, insistiram, eu não me seduzi, então me mandaram escrever uma tese e eu escrevi. E fui ordenado por causa de uma solicitação deles, nunca foi uma demanda minha. Eu não ganhei nada com aquilo, eu só queria pregar o evangelho é só o que eu prego. E disse a eles mais: olhe só, quando vocês pensarem no ministério, saibam o seguinte: o ministério verdadeiro só é possível se a gente enxergar uma sarça ardente, como Moisés, que queima e não se consome. Porque, meu filho, quando não tem fogo ardendo na sarça, ir para o ministério é abraçar um espinheiro. É só isso. Que vai fazer a tua alma provavelmente ficar amarga, ou ficar dissimulada, sim, ou ficar na média das diplomacias do convívio, porque é um meio de mediocridade. Você vai ter que cuidar das pessoas mais emburrecidas da terra, com carinho, com amor, com graça. É um pessoal que não entende, e quando entende não gosta do que entende. São seres viciados em dogmas. Não há nenhuma relação entre razão e consequência nesse meio. As coisas são porque são, não tem explicação, a alma não suporta. Aí se você vem para uma coisa dessa, sem ser porque você viu a sarça ardente, sem ser porque o eu sou tenha falado com você, se você vem só porque você acha que é interessante, eu lhe garanto, mesmo sendo meu filho, sobrarão para você só os espinhos. Porque se eu não tivesse visto a sarça ardente a essa altura, eu era só um espinheiro de raiva, angústia, mau humor, tristeza, desapontamento e frustração. Ou então no outro polo, que é o cara que não se torna isso, mas se torna um indiferente, um canalha, um cretino, um ser amorfo, como a maioria vai se tornando. Então, meu irmão, você, em vez de estar gozando a libertação, está chorando o tempo perdido. Não há tempo perdido. Quando a gente está em Cristo, eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Não foi o que Paulo disse? Olha só, qual foi seu tempo perdido? Você obteve cartas para perseguir irmãos? Você, quando matavam pessoas por causa do Evangelho, segurava as Bíblias delas? Você estudou nas melhores escolas teológicas e aprendeu coisas equivocadíssimas e as colocou na vida contra o próximo? Foi o que Paulo fez por muitos anos, desde a sua infância. O primo dele, Barnabé, se converteu antes. Amigos, outros se converteram antes. Ele continuou lá, perseguindo, raivoso, errado. Mas no dia que ele encontrou a luz, ele disse: eu considerei tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém. Meu amigo, o que está faltando é a alegria do encontro. A impressão que me dá é que a sua mente entendeu aquele erro e por uma questão de honestidade pessoal você largou. Mas isso não chegou a você como uma pérola de grande valor. Não chegou a você como um encontro com um tesouro escondido no campo. Porque olha só, eu também podia fazer a mesma pergunta. Eu podia dizer, se eu tivesse esse espírito, eu não tenho perguntas a fazer de nenhuma natureza a Deus, nunca tive.
Mas olha só, se eu tivesse o teu espírito, quantas perguntas eu teria a fazer com a tua lógica? Por que que Deus deixou eu me envolver com tanta coisa, com tanta gente, com tantas cruzadas, com tantos ministérios, com tanto isso, tanto tempo fora de casa, tanta viagem, dei a minha alma para os evangélicos, tantos anos, mais do que você jamais sonhou do que você já dá, de manhã, de tarde, de noite, para milhares, milhões, o dia inteiro, só pensava nisso, todo o dinheiro que entrava era para ajudar a isso, e depois deu no que deu, e daí? Dou graças a Deus porque eu considero tudo como refúgio para ter me tornado o homem que eu sou hoje. Homem esse que eu não seria se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. E a minha alegria é porque eu sou, não é pelo tempo que ficou para trás. Nenhum tempo é perdido quando o presente é gloriosamente aproveitado em paz, alegria, amor e genuína celebração no Espírito Santo. Você me entende? Nenhum tempo é perdido. Que tempo? Significa dizer o quê? Que uma criança que morreu no ventre da mãe e que já é uma alma vivente não teve tempo de conhecer Deus? Vai conhecer Deus de uma maneira transgnóstica, meu amigo. Ou que uma criancinha que nasceu, como meu filho Luiz, que viveu 8 horas e morreu, não teve tempo, teve todo o tempo suficiente. Ele é um espírito, ele não é um corpo. Você perdeu o quê? 30 anos, 20 anos, 25 anos? O que você perdeu? Não. Está perdendo tempo agora, que podia estar aproveitando o Evangelho e está choramingando, ao invés de fazer de tudo que ficou para trás só um adubo, um refúgio para hoje celebrar a glória da simplicidade do Evangelho, de ter se tornado um homem consciente do amor de Deus, espalhando a palavra onde você está. Mas é prova de que você com a mente se convenceu daquilo e deixou, mas a sua interpretação, meu amigo, ainda é religiosa. É por isso que você não está provando a alegria do Evangelho. A sua interpretação, a sua auditoria e a sua contabilidade ainda tem natureza religiosa. Por isso é que você, nas perdas e ganhos, acha que tudo que você ganhou agora perdeu mais para trás. Que tristeza. Eu espero que você tenha entendido, que você, pela fé, tome a decisão brava de alguém que de fato se alegra do tesouro, com gratidão. Porque encontrar o Evangelho e servir a Jesus sem alegria é pura derrota, meu amigo. Olha só o que Paulo diz. Ele diz: eu sei que eu sou mais do que vencedor. Aí diz a bagaça: mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. E conta onde? Em trabalhos, em jejuns, em fadigas, em serviços, entre falsos irmãos, entre tudo isso. Eu sou mais que vencedor. Meu irmão, olha para o alto, exulta na esperança. Você nunca vai ser feliz por ter trocado uma doutrina errada pela consciência do Evangelho certo. Você só será feliz se, cheio do Espírito Santo, você tiver a exultação da esperança no coração. E a vida eterna é em mim, que me faz feliz todo dia e me faz pensar que eu não perdi nenhum dia da minha existência. VNV TV, o canal é você.